Como vocês podem perceber, essa criança que está aí não sou eu. Até porque eu não tenho nenhuma foto da minha infância. Mas poderia ser eu. Como poderia ser, quem sabe, muitos de vocês que estão aqui e muitos que, estando nessa fase da vida, não estão aqui. E, sem querer dramatizar, essa imagem é um pouco o símbolo da energia que me move para vir lá do meu Rio Grande do Sul e estar aqui no querido estado da Bahia no dia de hoje. Minha saudação aos estimados presidentes dos Tribunais de Contas do Estado e dos municípios da Bahia, que aqui me acolhem. Quero também saudar os demais membros dessas duas Cortes de Contas, cumprimentando o conselheiro Manuel Castro, que há muitos anos conheço, desde quando eu era procurador do Ministério Público de Contas, e invariavelmente, em todos os eventos dos quais participei, sempre o encontrei na primeira fila dos auditórios e dos plenários. Isso foi sempre algo que me impressionou fortemente. Minha saudação aos membros do Ministério Público de Contas, seus procuradores gerais que aqui estão presentes. Cumprimento o conselheiro Iradir Petroschi, que é presidente da minha casa, do meu Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, que vem aqui participar do evento e, de alguma maneira, também me trazer a sua solidariedade num encontro tão significativo como este. Meu agradecimento e minha homenagem à conselheira Carolina Costa e à sua equipe por renovarem o convite para voltar à Bahia, pela homenagem que me ofereceram, claro, em nome das duas Cortes de Contas desse Estado, e que disse, quando recebi, estará num lugar de destaque no meu gabinete, como uma manifestação que sei. Não é protocolar, é fruto de um sentimento que nos une no sentido da concretização da política pública da educação. E, particularmente, a minha fraterna e especial saudação a todas e todos, dirigentes de educação que estão aqui presentes, secretários, os chefes do Poder Executivo, os parlamentares, as professoras e professores que foram tão apropriadamente saudados e saudadas hoje pela manhã, quando se pediu aqui um aplauso em pé para as professoras e para os professores. Há uma frase que eu não sei se literalmente é essa, mas cujo conteúdo é mais ou menos o seguinte: não há justiça sem advogado. E sem professor há o quê? Não é? Então, tudo que nós tentamos defender e concretizar passa necessariamente e inexoravelmente, como passou na minha vida, pela possibilidade de encontrar professoras e professores que nos ajudaram a fazer essa caminhada. Por isso eu quero me associar à homenagem que foi aqui prestada. Eu trouxe algumas telas aqui, até várias telas eu diria, e algumas delas foram objeto de abordagem ao longo das exposições da manhã, por isso eu não vou me demorar. Prefiro utilizar aqui porque o meu óculos não está tão bom para olhar a tela de retorno ali da frente. E estão aqui colocados, neste momento e nas próximas imagens que nós teremos, os grandes compromissos da República Federativa do Brasil com a política pública da educação. E eles não são poucos, eles são vários e são consistentes. E se o Constituinte de 1988 assim deliberou,
nós, órgãos de controle, temos a responsabilidade de, em conjunto com os gestores e com a sociedade, buscar a sua concretização. Aqui está a parte desse eixo fundante do direito fundamental à educação previsto na Constituição. E já que estou falando para gestores, muitos gestores pelo menos, um lembrete que antes de ter um caráter intimidatório, é um reforço do nosso compromisso com a educação. A perspectiva da responsabilização da autoridade pública que não oferecer um ensino obrigatório ou que o fizer de maneira irregular. E nós vamos ver que neste país, em todos os estados da federação, inclusive neste, temos vários déficits prestacionais em relação à política pública da educação. Eu comecei a trabalhar no serviço público na época em que o conselheiro Iradir Petroski era vereador e depois se elegeu prefeito do seu município natal lá no norte do estado do Rio Grande do Sul. E ele, e eu, e aqueles mais antigos de nós, o conselheiro Manuel Castro, que tem um pouco mais de caminhada, haverão de lembrar que nós passamos a vida inteira ouvindo em novo pacto, falar em novo pacto federativo, em reforma da federação, em redistribuição do bolo tributário. Aqui nós estamos falando de pacto federativo no artigo 211 da Constituição, quando fala do papel da União, da sua função redistributiva e supletiva, com assistência técnica e financeira aos estados e municípios. A União, na plenitude pelo menos, não vem cumprindo com esse objetivo. Então, mais do que nós advogarmos mudanças na Constituição, celebrarmos acordos, criarmos comissões, nós precisamos concretizar o que a Lei Maior da República já estabelece, não é? É obrigação da União, sim, até porque é a grande concentradora da arrecadação dos tributos do país, articular-se com estados e municípios para o cumprimento desse objetivo. Aqui um dispositivo da Constituição que, para mim, espelha o compromisso, como disse, dos constituintes com essa matéria, ao dizer que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente, ao jovem, com absoluta prioridade, toda essa gama de direitos que está aí colocada. Absoluta prioridade. Portanto, quando as senhoras secretárias, os senhores secretários, aliás, eu vejo, me chama muita atenção, em todas as plenárias das quais eu participo para falar de educação, o público é majoritariamente feminino. Acho que porque a educação talvez tenha a expressão feminina, do cuidado, do zelo, do trato. Mas muitas vezes eu digo para as secretárias de educação, para as conselheiras de educação, para os conselheiros do Fundeb, pena que nem sempre lhe dão as condições materiais para concretizar a política pública. Faltam objetivamente recursos para isso. Mas eu dizia, a prioridade, quem ditou não é o Tribunal de Contas, não é o TCM, não é o TCE da Bahia, não é o Tribunal de Contas da União, nenhum Tribunal de Contas legisla sobre o que quer que seja, a não ser do seu próprio regimento interno. A Constituição disse que é a prioridade. Portanto, se é a prioridade, é aquele velho argumento que no mundo do direito é muito utilizado, a chamada reserva do possível, aqui não pode ter aplicação, pelo menos a priori. Por quê? Porque a Constituição disse que a criança deve ser considerada como uma prioridade. E o resumo desses dispositivos constitucionais que eu reportei aqui, e além de outros, poderia ser colocado no seguinte: todas as crianças e adolescentes deveriam estar na escola, todas as crianças e adolescentes deveriam estar na escola na idade apropriada e todos os alunos deveriam aprender na idade certa. Parece simples, não acontece assim, nós sabemos disso. Essas aqui são algumas imagens, não são miragens, elas são fotografias de algumas escolas públicas brasileiras, mesmo depois de 80 anos de vinculações constitucionais. Porque desde 1934, as constituições do Brasil, exceto em 1937 e 1969, todas elas previram recursos vinculados para a manutenção e desenvolvimento do ensino. Mesmo na ordem constitucional anterior, com a chamada emenda Calmon, essa vinculação foi restabelecida. No entanto, nós temos muitas situações como aquelas, que parece algo assim inimaginável, mas existe, nós sabemos que existe. Nós do controle externo conhecemos bem isso.
E mais aqui algumas coisas que muito rapidamente eu vou passar, porque são dados conhecidos. 11 milhões e meio de brasileiros com mais de 15 anos não sabem ler e escrever, são analfabetos. Isso é mais ou menos a população do Rio Grande do Sul. Imaginem vocês que todos os gaúchos, de todas as gaúchas, fossem analfabetos. Esse é o número de analfabetos que o Brasil tem, analfabetos adultos, como dizem na minha terra, de pai e mãe, não é? Que não sabem fazer nenhuma operação, não sabem inclusive ler uma frase completa sequer, são analfabetos. Esses dias eu ouvi uma frase assim: olha, o número de analfabetos no Brasil tem diminuído. Sim, eles estão morrendo, então eles diminuem um pouco, e nós temos diminuído a usina que alimenta, mas ainda continuamos alimentando essa indústria de analfabetismo. De cada 100 crianças que ingressaram na escola, apenas 59 concluem o ensino médio. E menos da metade dos brasileiros tem ensino médio. Isso é um pouco a ilustração da nossa tragédia. E agora, a Constituição diz, nós acabamos de ver lá atrás, que todas as crianças de 4 a 17 anos deveriam estar incluídas no sistema de ensino, porque o ensino é obrigatório. Nós temos 2 milhões delas fora da escola. Não é muito menos que a população desta cidade aqui de Salvador. Deveriam estar no sistema de ensino obrigatório. E há outras indicações aí. A falta de creche, então, é algo candente no Brasil afora. Vamos passar, porque há um reloginho que foi colocado aqui para me monitorar hoje, e eu preciso prestar muita atenção a ele. 5 em cada 10 alunos de 8 anos não conseguem fazer cálculos e são insuficientes em leitura. Ou seja, aquelas crianças que estão na escola, mas que não estão, na verdade, aprendendo. E aí vem os problemas do ensino médio, os dados do SAEB, que não é o caso de ficar demorando demais com eles. Por que nós insistimos tanto com isso? Nós, dos tribunais de contas, depois vou falar um pouquinho sobre a nossa atuação do ponto de vista institucional. Porque, do ponto de vista do desenvolvimento integral da pessoa humana, que começa lá nas primeiras semanas, a educação tem um papel fundamental. E eu gosto muito de falar sobre a educação infantil. Não é? Estudos mostram que oportunidades desiguais se tornam habilidades desiguais, e isso é mais difícil de ser revertido posteriormente. O custo-benefício de investir na primeira infância é mais impactante que esforços em etapas posteriores. Quem aqui já teve a experiência, como eu pessoalmente tive, de ter filhos matriculados na educação infantil desde as primeiras, não diria as primeiras semanas, mas os primeiros meses, frequentando uma boa escola de educação infantil, seja na creche da pré-escola, e aquele que viu o seu filho, o seu neto, o seu sobrinho, o seu afilhado ingressar no ensino fundamental no primeiro ano, apenas sem ter passado pela educação infantil, não precisa pesquisa nenhuma para saber a diferença gritante que existe entre uma situação e outra, e o quanto isso depois vai se projetar na vida adulta. Então, se não fosse por uma garantia do exercício da cidadania, o que não é pouco, pelo contrário, é quase tudo, até do ponto de vista econômico, interessa à nação investir na educação a partir da educação infantil. Nesse sentido, começo aqui a falar, voltando muitos olhos para os gestores. Nós, nos tribunais de contas, recebemos muito a seguinte alegação: não faltam vagas no meu município, todas as famílias que procuram estão sendo atendidas. Não, isso não basta, sobretudo na educação infantil, mas não basta no ensino fundamental, inclusive no médio. Nós precisamos fazer a chamada busca ativa, nós precisamos ir ao encontro das famílias. Muitas não procuram, muitas têm um nível muito precário de inserção na vida social, nas relações políticas. Nós precisamos ir ao encontro dessas famílias, fazendo a busca ativa, não esperando a demanda manifesta. Aliás, a demanda manifesta, por vezes, até ajuda a desestruturar os sistemas, porque se ela é fruto de uma sentença judicial, beneficia sim aquele interessado, mas do ponto de vista da política pública, acabamos deixando muitos à margem do processo. Então, eu trago aqui alguns pequenos dados, uma pesquisa recente do Ministério da Educação sobre se os municípios brasileiros estão usando uma ferramenta disponibilizada pelo Unicef para realizar a busca ativa. E nós verificamos que aqui na Bahia, 83% dos municípios responderam a essa pergunta, não é?
e mais ou menos a metade deles disseram que não utilizam essa ferramenta para fazer a busca ativa. Um percentual mais ou menos equivalente a 1/4 diz que está em fase de implementação e a outra ainda não adotou nenhuma providência concreta nesse sentido. Pois muito bem, temos um acordo para a alimentação dos dados do CIOP e os tribunais de contas do Brasil estão agora começando a validar. Quem é da área da educação sabe, esses dados devem ser informados ao Ministério da Educação. Muitos municípios informam de maneira errônea e nós queremos agora que os tribunais de contas validem essas informações para que nós tenhamos estatísticas confiáveis na área da educação. Mais recentemente foi criado o Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa. O presidente estava aqui hoje, o presidente do Instituto, e eu presido esse comitê com delegação dele. E temos feito, no âmbito das nossas instituições, uma severa autocrítica, meu caro conselheiro Manuel Castro. Nos últimos anos, nós nos impusemos o compromisso de fiscalizarmos uns aos outros os tribunais. E hoje, a cada 2 anos, nós fazemos uma rodada em todos os tribunais do Brasil, inclusive com o TCU, fiscalizando-nos uns aos outros em relação a um conjunto de mais de 500 indicadores, examinando questões administrativas, controle interno, transparência, corregedoria, ouvidoria, política de comunicação e fiscalização, controle externo, políticas públicas como educação, saúde, agora a segurança, obras públicas, renúncia de receita. A educação entrou pela primeira vez nesse projeto em 2017. E lá nós vimos que nós, tribunais de contas, estamos ainda devendo à sociedade brasileira em relação a esse tema. Por isso estamos nos especializando, como está fazendo aqui o Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas dos municípios da Bahia, o meu tribunal e tantos outros, para que nós possamos fiscalizar melhor. Não apenas no viés persecutório, de aplicação de sanção. Nós queremos sensibilizar. O ministro Benjamin Zimmer usa uma palavra, nós precisamos até seduzir os administradores, os gestores e a sociedade. Esse encontro aqui tem esse objetivo. Os tribunais da Bahia não chamaram gestores, professores, diferentes atores do processo para serem admoestados. Esse processo aqui, me parece, faz parte de uma ação de sensibilização, de conscientização, de mobilização em prol da política pública da educação, e nós, os tribunais de contas, temos procurado participar desse processo. A Constituição também fala que a educação é dever da família, do Estado e da sociedade. Todas as vezes que eu vou para o interior do Estado, eu procuro visitar, pelo menos na parte externa, algumas escolas públicas. E naquelas que eu tenho condição de falar com alguém da escola, eu faço a seguinte pergunta para o diretor, para a diretora, para o coordenador pedagógico: está assim por quê? Às vezes muito bem, às vezes evidentemente mal. E uma das coisas que mais vem à tona é: aqui as famílias participam, ou aqui as famílias não participam. É preciso querer, não é? Mas nós precisamos também criar mecanismos de estímulo à participação. O TC Educa é uma ferramenta pela qual eu tenho uma simpatia, um carinho muito grande. É uma ferramenta tecnológica que ajuda no monitoramento das metas do Plano Nacional da Educação. Qualquer um de vocês poderá consultar já aqui, se quiser, ou quando voltar para as suas origens. Basta digitar lá no computador TC Educa. Esse instrumento tecnológico está hospedado no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, a quem eu não canso de agradecer, porque assumiu a responsabilidade, a partir dos primeiros estudos que fizemos no Rio Grande do Sul e no Mato Grosso do Sul, assumiu o compromisso de implementar essa ferramenta tecnológica, que hoje, como disse, é acessível a qualquer pessoa. Serve aos tribunais de contas, mas pode ser consultada pelo gestor, pelo conselheiro de educação, pelo vereador, pelo deputado, pelo conselheiro tutelar, quem quer que seja, porque não há qualquer tipo de restrição. Primeiro carregamos 2 metas, as metas 1 e a 3. Por quê? Porque são aquelas mais exigíveis já de curto prazo. Por exemplo, nós deveríamos ter no Brasil todas as crianças de 4 e 5 anos já sendo atendidas na pré-escola, e sabemos que isso não acontece. Então essa ferramenta oferece uma série de funcionalidades. Os dados não são dos tribunais de contas, os dados são todos ou do Ministério da Educação, censo escolar, ou dados do censo do IBGE atualizados pelo DataSUS.
Ali é possível verificar a situação de cada município brasileiro em relação a essas metas. E estamos agora preparando o carregamento de mais 2 metas, a meta 2 e a meta 5, não é? Sempre em sintonia direta com os amigos do Estado de Minas Gerais, não é? A homenagem que o conselheiro Terrão recebeu aqui hoje, eu intuo, tem muito a ver com o aplicativo na ponta do lápis, né? Inclusive que veio aqui para a Bahia. Mas eu quero reforçar essa homenagem com o TCEDUCA, porque o TCEDUCA só se concretizou por um compromisso político do TCE de Minas, claro, todos nós ajudando, mas o TCE abraçou essa causa e é uma ferramenta que é muito útil para o controle institucional e social. Vai permitir que os tribunais de contas emitam alertas aos gestores públicos quando uma determinada meta pode não ser atendida. Por exemplo, vou lhes citar uma situação concreta. Recentemente eu fui à nossa Câmara lá de julgamento com um processo, um município com baixíssimos índices de atendimento na pré-escola e na creche, mas sobretudo na creche. Aí com o TCEDUCA, em segundos eu fiz uma projeção. Se ele continuar crescendo da forma como está, quando é que ele vai cumprir a meta 1 creche? A meta 1 creche é 50% em 2024, que já é uma meta relativamente acanhada, acho eu. A projeção deu lá por volta de 2080. Então, assim, os netos dos bebezinhos que estão nascendo hoje não vão ter creche naquele município se continuar nessa tendência. Então, ajuda a visualizar, permite a elaboração de mapas com imagens, com figuras, gera informações por município, por estado, as cores aí indicam o nível de criticidade ou não. Eu não posso demonstrar essa ferramenta aqui porque não há tempo, mas sugiro que consultem. TCEDUCA, lá no TCE de Minas Gerais vocês encontram, mas em qualquer tribunal do país já, pelo menos a grande maioria, há um ícone lá com esse botão para o TCEDUCA. Livre acesso, sem necessidade de senha ou o que quer que seja. E a emissão de alerta que o Tribunal de Contas pode fazer. A nossa sugestão é que toda vez que o Tribunal de Contas emitir um alerta para o gestor, assim como acontece na Lei de Responsabilidade Fiscal, no chamado limite de gasto com o pessoal, né? Quando se aproxima daquele limite de prudência, o Tribunal emite um alerta, acende uma luz amarela e diz: veja lá, você está próximo de uma situação de descumprimento da lei. Esse alerta tem mais ou menos o mesmo sentido, tem essa inspiração. E nós queremos, a sugestão pelo menos, nós não podemos determinar que os tribunais de contas façam isso, é que esse alerta seja encaminhado também para a Câmara de Vereadores, para os conselhos da criança e do adolescente, Conselho Tutelar, Conselho de Educação, Ministério Público de Contas, para que todos tenham acesso à informação e possam exercer, no âmbito dessa rede de proteção, as iniciativas afetas a cada um dos atores. Terminou o tempo e também bloqueou o meu passamento. Eu já estou me encaminhando para a conclusão, mas olha que eu ganhei um tempo generoso. Isso aqui é quase um bordão no meio do pensamento econômico. O que é importante para uma determinada política pública ter êxito? Um projeto adequado, capacidade de implementação com recursos materiais e humanos, compromisso político e determinação. Não adianta, não há tribunal de contas, não há professor, não há pai de família que vá obter resultado efetivo se do ponto de vista da liderança política daquela esfera não houver uma determinação feroz em relação a isso. Eu vou lhe dizer uma coisa: uma instituição como a nossa, o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, é uma instituição importantíssima, mas do ponto de vista administrativo muito singela, pequena. Tem por volta de 850 servidores. Nós, presidentes, conhecemos todos os nossos servidores, convivemos com eles, sabemos o nome da maioria. Temos tudo no nosso olho praticamente. E enfrentamos muitas vezes dificuldade no processo de gestão. Imagine uma política com uma capilaridade dessas, às vezes dezenas, centenas de estabelecimentos, centenas, dezenas de diferentes dificuldades econômicas e sociais.
é preciso uma vontade férrea de concretizar. É preciso levar na mão a gestão desse processo. No caso do município, desde o prefeito, o secretário de educação, os coordenadores, os dirigentes de departamento, os diretores de escola que consideram fundamentais no processo. Não há escola boa onde o diretor não tiver compromisso, isenção, capacidade técnica, condições de gerir do ponto de vista administrativo e pedagógico aquela unidade. E mesmo naqueles estabelecimentos com bom resultado, sempre há oportunidade de melhoria. No meio empresarial também há alguns gestores, líderes que dizem: tudo o que está sendo bem feito pode ainda ser melhorado, mesmo o que se considera bem feito. E é preciso medir e monitorar permanentemente. No controle externo, há um bordão que a gente usa que diz: ninguém controla o que não conhece. Não é? Portanto, é preciso se apropriar da realidade, ter metas, ter indicadores e cobrar resultados. Senão, o processo não se desenvolve adequadamente. Esta frase também não é minha, está entre aspas, mas ela é maravilhosa. E já vou explicar por que essa frase. Só vamos cometer erros originais. Não vamos errar onde os outros já erraram. Dito de outra maneira, num conceito mais moderno da neurolinguística, vamos copiar aquilo que é bem feito pelos demais. Professor Ricardo Paes de Barros, se eu não me engano, vou dar o crédito a ele porque acho que foi dele que eu ouvi a seguinte frase: nós sabemos fazer educação, o que nós não sabemos é copiar. Por que eu vou dizer isso? Eu fiz questão de trazer dois exemplos dos muitos que eu poderia trazer, inclusive talvez aqui do estado da Bahia, ou do meu estado. Deliberadamente deixei a Bahia fora e o Rio Grande do Sul fora, e fui em busca de outros estados. Mas vocês já ouviram muito falar certamente nessa escola, lá do interior do Piauí, Escola de Ensino Médio Agostinho Brandão, um oásis em meio à seca. Olhem as fotos, que são fotos atuais, tem muitas imagens deles na internet. Olhem os índices de aprovação, de reprovação, de evasão. Isso aqui é só uma resenha. De 2010 a 2017, seus alunos conquistaram 21 medalhas de ouro e 32 de prata na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. É um exemplo dos muitos exitosos que eles têm. Interior do Piauí, um estado com muitas carências. Alagoas, idem, Escola Municipal José Wilson Melo Nascimento. Essa matéria é do UOL, é bem recente. Vejam isso. A escola é a única rural do município e todos os alunos são transportados em 5 ônibus escolares. Ao contrário de tantas instituições, a José Wilson tem merenda em dia, o quadro de 35 professores